como fazer o bebê dormir a noite inteira. Nessa aula eu quero te dar 3 passos importantíssimos que você faça com o seu bebê para que ele durma mais rápido, sem aquele chororô, sem ter que ficar balançando horas até ele adormecer. E o mais importante, que ele consiga manter esse sono. Não seja aquele bebê que faz aquela sonequinha só de 20, 30 minutos, assim, coloca no berço, acorda, ou coloca o sono noturno e 40, 50 minutos depois que ele dormiu, ele já acorda e fica acordando de hora em hora a cada 2 horas. Com esses 3 passos simples, mas fundamentais, você consegue melhorar o tempo para adormecer, para que seu bebê durma rápido, de uma forma tranquila, e mantenha esse sono. Eu sou Shirley Ribeiro, mentora do sono infantil, especialista em saúde integrativa do sono, e vou me dividir a tela agora com você para a gente estudar esses 3 passos. Vamos lá? Então, tá aí. Então, vamos responder a nossa grande pergunta dessa aula. O que é preciso para o bebê dormir? Sempre gosto de explicar para os pais, para as mães, que ninguém faz ninguém dormir. Dormir é algo natural, assim como fazer xixi e cocô. Você não pode fazer isso pelo seu filho, tá? Mas você pode, sim, ajudá-lo a ter as condições necessárias para que ele consiga dormir. E quais são essas condições, Shirley? São essas 3 condições que estão aí na sua tela. Primeiro, ele precisa estar com sono. Parece óbvio, mas é muito comum as famílias colocarem o bebê para dormir sem que ele esteja com sono. Ah, porque pegaram alguma tabela de janela de sono na internet, que fala que ele tem que dormir de tal e tal tempo, e aí vai colocar o bebê para dormir. E o bebê não está com sono, então ele fica brincando, rolando, girando, não quer parar porque ele simplesmente não está com sono. Ou ele está cansado demais, né? O bebê fica chorando, irritado, chuta, esperneia, não quer ficar no seio, não quer nem mamar. Então, o bebê é muito irritado porque passou muito da hora de dormir. Então, é importante que, naquele momento de adormecer, o bebê esteja em condições ideais para estar com sono. Para isso, esse bebê precisa estar com os sistemas reguladores ajustados e prontos para atuar naquela hora. E a gente vai falar ainda nessa aula quais são esses sistemas, tá? Segundo item necessário é que esse bebê esteja relaxado. Então, a prioridade da mamãe e do papai deve ser relaxar o bebê. Então, não é fazer ritual, porque dizem na internet que tem que fazer ritual, tem que ser o que funciona para o seu bebê, tá? Então, entender como que o seu bebê relaxa, porque cada um relaxa de uma maneira, e oferecer o que ele realmente precisa para se sentir relaxado. Porque ninguém agitado, incomodado, consegue dormir. Então, precisa estar relaxado esse bebê. Terceira condição é que precisa estar conectado. Porque nós temos uma coisa chamada latência de sono, que é o tempo que nós levamos para adormecer, normalmente no ser humano é em torno de 20 minutos, e precisamos ficar deitadinhos lá, paradinhos por 20 minutos, até conseguir adormecer. Só que para isso a gente precisa de um sistema de autorregulação, que os bebês não têm, porque eles nascem sem o lóbulo frontal, que é justamente onde fica esse sistema de regulação emocional, que a gente consegue segurar nossas emoções e consegue ficar parado. Por isso que o bebê não fica parado, vocês já devem ter visto isso. Então, eles precisam de um adulto para ajudá-los nessa questão e aí conseguir adormecer. Então, essas são as 3 condições que o bebê precisa estar. E agora vamos entender como você pode ajudar o seu bebê a chegar nessa condição. Então, como eu falei, a primeira coisa, ele precisa estar com sono e ele precisa estar com os sistemas ajustados e prontos para operar nesse momento, né? Então, na condição ideal, né, que o bebê está com tudo certinho, tudo reguladinho, no horário certo, né, aquele bebê que a gente fala que já dá um reloginho, porque como que funciona, né? O bebê vai precisar da corregulação, que eu chamo de Wi-Fi mamãe e bebê, né? Os neurônios e espelhos do bebê vão se conectar com os neurônios e espelhos da mamãe, a mamãe está calma, tranquila, passa essa questão emocional de tranquilidade para o seu bebê, para que ele se sinta seguro, à vontade, ajuda ele a relaxar. Isso pode fazer através de alguns rituais que funcionem para o seu bebê, não o que a internet fala, então por isso que é importante observar o seu bebê. E aí sim, ele vai conseguir nesses 20 minutos de latência do sono se acalmar, relaxar e dormir. Quando ele dormiu, o correto pela natureza é que esses 2 sistemas entrem em ação para segurar esse sono desse bebê. Então ele precisa ter os hormônios e precisa estar com a pressão de sono adequada. E esses sistemas precisam estar ajustadinhos nesse horário. O que acontece muitas vezes é que esses sistemas 1 e 2 estão desequilibrados. Então, a mamãe até faz essa corregulação através do mamar no seio, através do ninar, através de cantar uma musiquinha, de fazer o xixi, o bebê nota a presença da mãe, se corregula, dorme. Colocou no berço, quebrou o Wi-Fi, esses sistemas não estão prontos para operar, esse bebê acorda. Então, ele acorda assim que é colocado no berço. Ou ele vai acordar no próximo ciclo de sono, não vai conseguir emendar, né? O ciclo de sono dura em torno de 40 minutos, quando chegar ao final dos 40 minutos, ele acorda. Então, muitas vezes o bebê acorda com 20, 30 minutos, porque
ele já ficou adormecido 10 minutinhos, não sei, a mamãe não considerou aquilo lá, botou lá no berço, fechou os 40 minutos, mais 30 minutos ele acorda, porque esses sistemas não estão prontos para segurar esse sono. Então, o que a gente precisa para que esse bebê não só durma, mas mantenha esse sono? Precisa que esse sistema 1 e 2 esteja regulado. Então, vamos ver agora como é que a gente faz isso, né? Importante fazer da maneira correta, né, para ajustar esses sistemas. Então, os 3 passos para o seu bebê dormir melhor, eu gosto de mostrar numa casinha, tá? Que a gente entenda, porque você vê muito curso de internet aí não funcionando, porque desconsidera isso. Porque quer mexer logo em ritual, em modo de adormecer para esse bebê, a mamãe fica frustrada de dar um monte de tabela de rotina pronta, tabela de horário de janela de sono que não se encaixa no seu bebê, então seu bebê não está na condição de estar com sono ainda, não tem os sistemas ajustados, e a mamãe fica lutando só para fazer o sistema 3 funcionar, sendo que os 2 primeiros estão desregulados. Então, existe uma ordem para você fazer isso, e os 3 passos são exatamente esses que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar os hormônios dessa criança, porque você pode ter o melhor ritual do sono, ter o melhor ambiente de sono, se essa criança não tiver hormônio, ela não vai dormir, ou se dormir, não consegue manter o sono. Então, a primeira coisa que a gente faz é ajustar esse hormônio. É por isso que eu uso essa alusão da casa, porque eu gosto de reforçar com os pais que ninguém começa a casa pelo telhado, né? E o telhado é o modo de adormecer, são os rituais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar esses hormônios da criança. A segunda coisa que a gente precisa fazer é subir as paredes, né? E o que são as paredes? É o sistema da pressão do sono, que é o sistema 2. Precisamos ajustar esse sistema. Como que a gente faz isso? Ajustando as sonecas ao longo do dia. É importante que o bebê faça sonecas não só duradouras, porque sabemos que nem toda soneca precisa ser longa, tem algumas sonecas, a primeira soneca do dia ela vai ser mais curta naturalmente, a terceira ou a quarta são a última, também deve ser, a gente espera que elas sejam menores, e o sonecão, que eu chamo que é a segunda ou terceira soneca mais próximo do meio-dia, que deve ser mais longa, para a maioria dos bebês funciona assim. Alguns bebês deixam elas mais quase que iguais, com pequenas diferenças de duração. Mas o mais importante é que elas estejam bem distribuídas ao longo do dia para manter esse sistema da pressão do sono correto. Então, ajustar a rotina de soneca é o segundo passo que você deve fazer com o seu bebê. O terceiro passo, aí sim, a gente vai mexer no modo de adormecer. Auxiliar esse bebê a aceitação do berço, né? A já terminar o adormecer lá no berço. Depois, no próximo passo, que esse bebê adormeça sozinho com algum apoio, como, por exemplo, uma naninha, um mordedor, uma chupeta. Cada bebê vai ter um apoio diferente. E aí ele vai dando os passinhos da autonomia do sono. E aí ele vai conseguindo adormecer já diretamente no berço, né? E, Shirley, como é que eu faço essas coisas? Como é que eu faço para regular o hormônio? Como é que eu faço para distribuir melhor essas sonecas de acordo com a necessidade do meu bebê, não com a tabela que eu achei na internet? Como é que eu faço para ajudar ele nesse processo de aprendizado da autonomia para adormecer? Porque eu costumo dizer que a autonomia para adormecer é como caminhar. O bebê não nasce e já vai caminhar no dia seguinte, né? Ele tem que passar por etapas, né? De girar, de se sentar, de engatinhar, de se colocar de pé antes de andar. E o processo do adormecer sozinho também tem a sua etapa que a criança vai evoluindo. Conforme ela vai dando sinais de prontidão, a mamãe vai ajudando ela a ir para o próximo nível. Tá? Então, como é que eu faço tudo isso, Shirley? Para te ajudar com essas coisas, foi que eu fiz o workshop Segredos para Boas Sonecas. Lá eu ensino passo a passo prático para ajustar esse sistema do sono, para promover a autonomia para adormecer no berço ou na cama, tá? Com o método que eu chamo do colo ao berço em 4 etapas, onde a criança vai dando sinais de prontidão e ela vai passando da etapa 1 para a etapa 2, para a etapa 3, até chegar na etapa 4, que é o adormecer sozinho na cama. Tá? Então, todos esses ajustes do sistema hormonal, da pressão de sono, como organizar as sonecas e como ajudar o seu bebê a ir caminhando no processo de autonomia para adormecer, está tudo bem organizadinho nesse pacote que vem o workshop Segredos de Boas Sonecas e vem ainda um curso gravado de sonecas para você aprender como melhorar a soneca, como prolongar a soneca, como facilitar a soneca, como fazer um ritual específico para a soneca para ajudar seu bebê a relaxar e dormir mais rápido. Fiz um material assim de mãe para mãe, no capricho, com tudo que você vai precisar para realmente organizar a rotina soneca do seu bebê. E um bebê com sistemas hormonais regulados e uma boa rotina de soneca adequada para as suas necessidades, é um bebê que dorme bem em qualquer lugar, inclusive sozinho no berço, tá? E tudo isso você vai conseguir ter acesso por apenas R$ 67.
Então, se você quer realmente regular o sono do seu bebê, resolver essas questões de ter um bebê que dorme bem em qualquer lugar, que dorme rápido, sem chororô, sem demora, clica aqui na descrição, tem o link para você adquirir. E eu tenho certeza que vai melhorar a rotina de sono, tanto do dia quanto de noite aí na sua casa, porque o sono noturno é uma consequência de uma boa rotina de sono durante o dia. Grande abraço, te espero lá no curso.